Compartilho a live. E aí, mano, beleza? Olá, olá, quem tá chegando? Opa, e aí? Quem que tá chegando? Vai falando um oi aí pra eu ver. E aí, tudo bom? Tudo bom? O pessoal tá entrando, saindo. Vamos que vamos brincando aqui, descobrindo as coisas. Vamos lá. Vou deixar o pessoal se ajeitar aí um pouco. Quero só ver, opa, e aí? E aí, quem tá chegando? Deixaram um like, muito obrigado. Vamos indo, pessoal. Pode entrar, fiquem à vontade. Vou começar a falar um pouquinho do Pokémon Yellow aqui, que é um dos primeiros itens que eu vou acrescentar na minha coleção, né? Mas pode entrando, vamos vendo. Eu quero ver como eu compartilho a minha live. E aí, Stanô, tudo bom? Vão sendo bem-vindo, vão sendo bem-vindo. Vão sendo bem-vindo, vão ficando. Quem for ficando, eu agradeço. Quem não for também, pode ir mandando pergunta já no chat. Eu vou fazer só um tempinho aqui, esperar um pouquinho mais, aí a gente já começa a falar umas brincadeiras aqui. Só tô procurando como eu faço para compartilhar a minha live aqui. Será que aqui tem um jeito fácil? Vamos ver. Acesso à live. O que é esse acesso à live? Tá. Não, isso aqui eu já tenho. Tá bom. E aí, pessoal que vai chegando, seja bem-vindo. Tô só tentando descobrir como eu compartilho essa live. Enquanto silenciado, moderador, chat estendido, assistente. Sua live com mais alegria. Não é isso que eu quero. Central de live. Vamos ver. Aqui tem um central de live. Vamos ver. Acho que eu tenho que compartilhar direto. Não sei agora. E aí? Tudo bom? Ficou meio ruim aqui. Não sei se é porque tá muito perto da câmera. Vamos procurar aqui. Vou tentar entrar direto lá no meu TikTok aqui. Peraí. Pra entrar no TikTok, como eu faço aqui? Acho que eu entro na página aqui, né? Tá, peraí. TikTok. Será que aqui no meu perfil? Será que aqui no meu perfil eu consigo acessar a live? Consigo acessar a live. Tá, perfil consigo aqui. Pronto, beleza. Aí eu vou compartilhar um pouquinho essa live. Vamos lá. Compartilhar aqui com o pessoal. Vamos lá. Vamos lá. Isso aí. Já vou começando aqui, ó. Joga isso aqui pro lado. Vamos lá. Vamos lá. Eita. Movi o negócio errado aqui. Bem, vamos lá, né? Vou falar rapidinho aqui, só pra contextualizar. Tô começando aqui o meu canal, esse canal, opa, uma nova mensagem aqui, ele não seguiu. Eu tô fazendo ele referente a algumas coleções, tô começando a pegar algumas coletas aí de itens que eu considero interessantes e raros ali pra começar a minha caça à relíquia, né? Eu tô começando pelo Pokémon Yellow, especificamente, porque é um item que eu já tenho há muito tempo, desde criança eu já tenho.
Ele não tá exatamente novo, mas ele pode entrar aqui, que ele é desde os anos 90, que eu tenho ele aqui. E ele é muito nostálgico, né? Então, considero um item muito legal até para ter uma inicialização legal aqui da nossa live, né? E o que que acontece nesse Pokémon Yellow, né? Ele vem desde os anos 90, ele foi criado ali com a Red e a Blue, né? E a Red e a Blue eles têm aquele formato diferenciado e a Yellow, por ser mais lançando ali junto com o anime, ele puxa alguns personagens, né, ali da do anime que estava saindo na mesma época, né? O Pokémon Yellow não foi só mais uma versão, ele foi criado para aproximar os jogos do anime de Pokémon, né? Então, a Red e a Blue eles tinham desenhos diferentes, já a Yellow ele manteve algo mais próximo, né, do que realmente é o anime, tendo como personagem Jesse James, né, da mesma época. O nome completo fora do Japão ficou conhecido como Pokémon Yellow Version, Especial Pikachu Edition, né? Porque nesse em especial você já começa com o Pikachu, apesar de que durante o jogo você também consegue encontrar os outros Pokémons, né? O Charmander, o Bulbasauro e o Squirtle, né? Ele saiu depois de Pokémon Red, Green e Blue, né? A Green em especial, se eu não me engano, só foi feita no Japão, né? Não veio para cá, né? Então fica um pouquinho fora do nosso contexto geral, né? Funcionando como uma versão especial, né? Então ela foi uma versão especial em especial. O Pokémon Yellow foi lançado no Japão em 12 de setembro de 1998, né? Nessa época eu tinha 8 anos, né? Na época eu ganhei primeiro a Blue, né? Eu joguei a Blue por bastante tempo. Infelizmente aconteceu alguns acidentes com ela e ela sumiu. Eu não sei o que aconteceu e acabei pegando a Yellow. Não sei o que aconteceu com a minha versão Blue. Ela simplesmente decidiu não existir mais. Peraí, só mais um minutinho. Deixa eu ver se tem mais alguém que eu possa compartilhar. Acho que por enquanto é só vocês. Beleza? O lançamento japonês aconteceu pouco depois do primeiro filme de Pokémon, o Mewtwo Strikes Back, reforçando a febre do anime. Então, quando lançou aquele filme do Mewtwo, né, lançaram a Pokémon para dar mais aquele gás no efeito do Pokémon, né? Ele chegou perto do fim da vida comercial do Game Boy, mas mesmo assim vendeu muito bem. Então, ele toda a fase que o Game Boy estava no seu auge, né, ele esteve, né, presente num contexto geral até hoje. Ele é um jogo que um pessoal muito gosta desse jogo. E eu também gosto. Joguei até um tempo atrás novamente algumas versões, a Red, a Yellow, a, a Red, a Fire Red, a Gold. Não, a Gold não, eu joguei a Crystal tempo atrás. O Pokémon é um jogo que é gostoso de jogar, né? Às vezes você parar pra jogar. Segundo o Bulbapedia, o Pokémon Yellow virou o segundo jogo não bundled mais vendido do Game Boy, atrás apenas de seu antecessor. Então ele é um jogo que ganhou bastante espaço aí na época, né? Pokémon Yellow é uma das melhores relíquias de entrada, porque mistura Pokémon, Game Boy, anime e nostalgia dos anos 90. Então realmente é um item que eu peguei realmente para dar esse gás, essa primeira live que eu tô fazendo, né? Para incentivar o pessoal a entrar, entender um pouquinho a proposta do que eu quero, né? Infelizmente hoje eu só tô com a Pokémon, amanhã talvez eu faça uma do Game Boy, que eu tô com um Game Boy Color também, e vou adicionando eles à minha coleção. Também já tô vendo cards tipo de Pokémon, algumas cartas comemorativas. Então, futuramente eu espero ter outras lives também aqui para trazer pro canal, tá? Ele não é raro como um Black Lotus ou Charizard da primeira edição, mas é forte pelo contexto histórico e emocional. Então, realmente, eu não estou iniciando
pela questão do muito raro, né? Eu não consigo até porque, meu, tipo, uma Black Lotus deve estar custando uns 5 milhões de reais, né, hoje. Isso bem por alto, né? Então, não tô... O que que é? O volume do microfone está baixo demais. Ixi, aqui tá falando que meu microfone tá muito baixo. Eu não sei, não sei, ninguém tá falando, então não sei. Eu acho que não tá tão baixo assim. Mas de qualquer forma, né? Então eu não tô começando por esses, porque até porque não tenho condições financeiras para fazer esse tipo de brincadeira, né? Vamos lá, Pikachu e a conexão com o anime. Em Pokémon Yellow você não escolhe o Bulbasaur, Charmander e Squirtle. No começo você recebe o Pikachu. Realmente você só começa com o Pikachu, que também não é grande diferença ali pra dentro do contexto do jogo, né? Eu acho que o jogo ele é bem versátil referente à questão da sua escolha. Apesar de que no começo você só pode escolher o Pikachu, né? Mas tudo bem, isso também não é algo que deveria incomodar os jogadores. O rival pega o Eevee, que originalmente estava na mesa do professor Oak, né, que é o professor Carvalho. Sim, né, tipo, ele pega lá o Eevee é um dos pokémons coringa aí da série, né, tipo, ele vira qualquer coisa, basicamente. Tirando o Dito, né, que mais o Dito já é outros 500. O Pikachu inicial sai da Pokébola e passa a andar atrás do jogador. Realmente, no jogo o Pikachu ele anda 100% do tempo, não sei se você também consegue tirar, acho que se você colocar ali no, na caixa do jogo, ele acaba não tendo necessidade, né, de ficar te seguindo. Isso é uma referência direta do Pikachu do Ash, que também não gostava de ficar dentro da Pokébola. É lógico, eu tô querendo trazer especificamente a sensação, né, de estar no anime ali pro jogo, né? Que hoje já não faz tanto sentido, porque o jogo é 2D bem meia boca, né? E, e hoje você com jogos 3D já não casa mais, mas na época você tinha uma imersão muito grande dentro do próprio jogo, né? Do próprio anime. O Pikachu tem reações próprias quando você fala com ele, né? Então se você vira e fala com ele, ele fala não, mostra, né, uma caixinha do personagem, né, com o personagem, e ele mostra qual é o sentimento dele naquele momento, né? Se você pode fazer carinho, etc. Ele pode demonstrar felicidade, irritação e outros humores, né, que eu comentei. Pokémon Yellow tem um sistema simples de amizade para medir como o Pikachu se sente em relação ao jogador. Isso realmente no começo ele tá pistolasco, você é tipo bravo pra caramba, e depois ele fica suave e às vezes quando ele perde batalha fica triste, etc. O Pikachu inicial não pode evoluir normalmente para Raichu, então realmente o Pikachu dessa versão não aceita a Thunderstone. Exatamente, se você colocar Thunderstone ali nele, ele vai recusar a pedra e ele recusa a evoluir. Esse detalhe deixa o jogo muito mais imersivo, né, por causa do carisma dele. O choro do Pikachu em Yellow foi alterado para parecer mais com o Pikachu do anime, com a voz de Ikue Otani, né? É, eu achei essa mudança ok, não fez tanta questão. Tipo, não sei se vocês sabem, a mudança, né, no layout entre os Pokémons da Red Blue para Yellow é muito grande. É enorme, diga-se de passagem. Eu gostava muito do Pikachu antigo, do que estava antes, era muito legal. Era muito, muito legal mesmo. Mas tudo bem. Vamos lá, né? A diferença entre a Red e a Blue, né? Os sprites frontais dos Pokémons, né? Que eu comentei. O Brook aparece com roupas mais parecidas com a versão do anime, né? Tipo, ele realmente na Red e na Blue é totalmente diferente. A Misty também teve o visual alterado, né? Então ela aparece realmente mais com o anime. O Giovanni usa um Persian, né, no ginásio de Viridian, referente ao Persian dele no anime, né? Também é a mesma ideia, nos outros não tem essa mesma visualização, né, do Giovanni, né? É engraçado que tem umas teorias, né, do Giovanni que ele realmente, na verdade, ele tá ajudando, né, a humanidade, né, com a equipe Rocket, né? E faz sentido, tá? Diga-se de passagem. Qualquer dia eu trago aqui essa curiosidade. As enfermeiras dos centros Pokémon foram ajustadas para parecerem a Nurse Joy, né, que é a enfermeira Joy, né, então elas foram alteradas. Os policiais foram ajustados para parecerem a Officer Jenny,
né? Tudo do jogo, todos os sprites, né, foram readequados ali para parecer mais com o jogo. A Jesse e o James aparecem no jogo, né? Algo que não acontecia na mesma forma em Red Blue, né? Então eles fizeram essas modificações. Eu achei bem interessante, diga-se de passagem. Fica bem legal, fica muito mais imersivo do que simplesmente aparecer a equipe Rocket, né? A Jesse e James substituem alguns membros comuns da equipe Rocket em momentos importantes da história, né? Tipo, como no MT Moon, aqui tá falando, né? Eles aparecem no MT Moon e tentando recuperar o fóssil, né? Eles também aparecem no Rocket Hideout, né? Na Pokémon Tower e na Silphscope, né? O jogo tem mudanças em mapas, treinadores, sprites e localização de Pokémons, é exatamente o que eu comentei, para deixar um pouco mais próximo do que é o anime. A Cerulean Cave tem layout diferentes em Pokémon Yellow, realmente ela tem não muda muita coisa assim, tipo, não é absurdo, mas é algo que traz, né, um contexto mais ali do anime, né, pro jogo. Alguns treinadores foram alterados para fazer a referência a personagens do anime, né, realmente muitos personagens eles tentaram deixar similar ao que aparece no anime, que também não é uma coisa que você, se você jogar, passa muito batido, entendeu? Se você for muito fã. Em Pokémon Yellow é possível conseguir Bulbasaur, Charmander e Squirtle na mesma campanha, sem troca, então realmente você... Acho que eu tenho um que você fala com a policial que te entrega o Squirtle, o Charmander você consegue... Cada um tá em um canto lá, você consegue mesmo. Isso faz referência ao arco do que o Ash consegue os 3 iniciais de canto. O Bulbasaur depende de amizade e felicidade do Pikachu para ser obtido. Ah, verdade, verdade. O Charmander e o Squirtle do Bulbasaur viram prêmios narrativos, não escolhas iniciais, né? Desculpa. Pikachu e Raichu foram removidos da natureza em Pokémon Yellow. O foco é o seu Pikachu parceiro, então realmente não consegue capturar o Pikachu ou mesmo o Raichu de outra forma na versão Yellow. Só tem o seu Pikachu e boa sorte. O Weedle não aparece como capturável em Yellow, enquanto Caterpie ganha mais destaque combinando melhor com o anime, né? Ele tenta dar aquela forçada nos seus iniciais ser mais parecido com o que está acontecendo no anime. Né? PJ e Pidgeotto foram adicionados na Viridian Forest, também puxando inspiração do anime, né? Realmente. Coffee Ekans e Meow, né? No caso, e suas evoluções não aparecem em selvagens porque são ligados à equipe Rocket do anime, então realmente outra coisa que realmente era muito legal na época, né, que eu jogava. Mano, você tinha que ser muito foda pra ter um cabo link, entendeu? Tipo, brincadeira, mas todo mundo queria usar o cabo link ali pra fazer as trocas ali. Eu jogava muito level na escola, né? Aí no recreio ficava só os caras doidão lá, fazendo as trocas. Farfetch e Lickitung, que antes eram obtidos por trocas internas, aparecem selvagens em Yellow, né? Tipo, realmente Farfetch e o Lickitung, se eu não me engano, nas outras você tem que fazer aquelas trocas específicas entre dois personagens. O Abra foi realocado, né, para as rotas ao redor de Saffron, né? E, puta, é um inferno capturar um Abra. O rival começa com o Eevee, não com o inicial tradicional, isso a gente já viu. A evolução final do Eevee do rival depende realmente do seu desempenho nas duas primeiras batalhas. Então, se você ganha, se você perde. Se eu não me engano, se você ganha, ele vira um Vaporeon. Não, se você perde, ele vira um Vaporeon. Senão, ele vira um Flareon ou um Jolteon. Acho que o Jolteon... Não sei agora o Jolteon quando ele se transforma. Ah, ele tá aqui, ó. Se você vencer as duas primeiras batalhas contra o rival, o Eevee dele vira um Jolteon aqui, ó. Se você vence no laboratório, mas perde ou pula a batalha da rota com 22, o Eevee vira um Flareon. E se você perde a primeira batalha no laboratório, o Eevee vira um Vaporeon. Faz sentido, né? Tipo, deixar o rival easy, né? Deixar mais easy pra você. O Charizard pode aprender Fly em Pokémon Yellow, algo diferente das versões anteriores na primeira geração, que é uma coisa estranha, né? Tipo, se eu não me engano... Ah, não, mentira, não é tão estranho, porque o Charizard, se eu não me engano, ele não é dragão, né? Ele não é do tipo dragão, ele é fogo e voador, acho que é isso. Que é estranho, todo mundo zoa porque tem uns Pokémon nada a ver que são dragões e o Charizard não é. Bem, vamos lá. A Safari Zone tem uma curiosidade: se o jogador não tiver dinheiro suficiente, ainda pode entrar pegando o que tiver, recebendo Safari Balls proporcionalmente. Aí, se insistir, dá até para entrar de graça na Safari Zone, né? Tipo,
realmente a Safari Zone ela é algo muito específico e não tem muita coisa que interrompe isso, né? Pokémon Yellow tem um minigame chamado Pikachu Beach, ligado ao Surfing Pikachu. Nas versões originais já era difícil acessar porque exigia um Pikachu com surf. Na versão virtual console do 3DS bastava o Pikachu inicial. Isso eu acho estranho, porque eu não tinha o Pikachu com surf, então não consegui. Se eu não me engano, para você conseguir o Pikachu com surf, você tinha que fazer alguma missão no Pokémon Stadium usando o Transfer Pack. Acho que é Transfer Pack o nome. Eu não lembro agora, mas tudo bem. A versão da Nintendo 3DS Virtual Console usava comunicação sem fio no lugar do Game Link Cable para trocas e batalhas. Isso não tem problema, né? Foi até mais fácil. No relançamento do Virtual Console, era possível transferir o Pokémon na primeira geração para o Pokémon Bank via Transporter, né? Conectando um jogo de Game Boy dos anos 90 à geração modernas. Isso é muito legal. Aí aqui dá 5 bônus aqui que colocou aqui pra mim. Esse cartucho parece só um jogo velho, mas foi a ponte entre o Game Boy e o anime de Pokémon, que é o que a gente já falou. Pokémon Yellow não é especial só pelo preço, ele é especial porque transformou o Pikachu do Ash em um parceiro de jornada, realmente. Tipo, eu considero isso uma relíquia, né, diga-se de passagem, que né, o objetivo desse canal é trazer relíquias aqui pra gente, né. Eu acho ele um bom começo aqui, que ele traz uma mistura de nostalgia com a vontade de ver os jogos, né? De ver novas figuras aqui, né? Na ideia ele meio que passa por cima. Esse é o tipo de relíquia que muita gente vende barato, né? Sem saber a história que tem na mão, né? Tipo, né? Realmente, né? Esse jogo já deve estar batido aí pra... Muita gente já deve ter visto esse jogo aqui. Se for o original, funciona salvando. Esse cartucho já deixa de ser só um jogo antigo, vira peça de coleção. Então, como ele já está salvando, se ele ainda salva, né, que nem está aqui, ele é um jogo bem quisto, né? A graça do Pokémon Yaro é que ele não tentou ser só o Red e Blue de novo. Ele tentou fazer você se sentir dentro do anime. Então é isso, gente. Eu acho que não tem muito o que falar mais. Eu espero trazer novos itens aqui para para apresentar para vocês, né? Também aumentar a minha coleção, né? A minha ideia é sempre trazer mais, né? E a cada 10 coisas colecionáveis que eu encontrar, eu pretendo trazer aqui para apresentar e mostrar para vocês e adicionar na minha coleção. E hoje, inicialmente, eu só tenho a Pokémon Yellow, né? Mas eu pretendo trazer outras figuras aí de impacto, tá? Agradeço quem participou, quem não participou, espero que participe da próxima. E fiquem com Deus e boa noite.